Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando e mandar o nosso abraço a vocês. Agradecer as fotos, mensagens e sugestões que temos recebido. Quero lembrá-los que é muito importante fazer as atividades remotas que a sua escola e os seus professores prepararam para vocês. Temos acompanhado o intenso trabalho que vem sendo desenvolvido pelas escolas para que a atividade chegue aos nossos estudantes. Vamos aproveitar esse dia, vem para perto da TV, chame a sua família e vamos aprender juntos. Olá galera, olha eu aqui de novo, sou o professor Helder e antes de iniciar a nossa terceira aula, gostaria de mandar um abraço a todos que acompanham o programa Aprendendo Juntos. É uma satisfação poder estar com vocês mais uma semana. Lembrando aos meus alunos que estamos com as atividades impressas na secretaria das escolas. Não esqueçam de pegar as suas. Outra coisa, as nossas aulas elas estão disponíveis no canal da CEMED no YouTube, a partir do meio-dia. Se você perdeu alguma aula, confere lá. Em tempo de pandemia, a vida das pessoas mudou radicalmente. E um dos fatores foram algumas descobertas de talentos culinários ou até mesmo só a necessidade de se alimentar além do normal. A obesidade, que depois de muitos estudos foi caracterizada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como um fator de risco da Covid-19, expôs uma alerta para essa doença silenciosa, que já preocupava bastante antes da Covid-19, e dobrou praticamente os cuidados que se deve tomar com tal enfermidade. Nessa terceira aula, iremos estudar a importância do controle do peso através do IMC e a obesidade em meio à pandemia. IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, que é um cálculo que serve para avaliar se a pessoa está dentro do seu peso ideal em relação à sua altura. Assim, de acordo com o valor do resultado do IMC, a pessoa pode saber se está dentro, acima ou abaixo do peso ideal. Estar dentro do peso certo é importante, porque estar acima ou abaixo desse peso pode influenciar bastante a saúde, aumentando o risco de doenças como Covid-19, AVC, infarto e entre outros. Iremos ver agora um depoimento de um profissional falando sobre a obesidade e o IMC, Índice de Massa Corporal. Pode rodar. Existe uma epidemia de obesidade no Brasil. A cada levantamento, aumenta o número daqueles com excesso de peso. Hoje, tem excesso de peso 52% dos adultos no Brasil. Nós estamos indo atrás dos americanos. Lá são mais 70% acima do peso. Nós temos 17% dos adultos obesos no Brasil. Eles têm 30%. A obesidade é calculada a partir do índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é o que você faz dividindo o peso pela altura ao quadrado. Peso sobre altura vezes altura. Quando passa de 30 é obesidade. Quer dizer, nós já estamos com 17%. Quais são as causas dessa epidemia? Bom, muitas delas ligadas ao próprio conforto da vida moderna. O homem moderno não anda mais nas cidades. Ele se locomove de ônibus ou ele se locomove de carro e anda pouco, como média, no final do dia. Menos movimento, menos energia gasta. Então, na verdade, nós temos que comer menos. E hoje nós temos toda essa culinária, esses alimentos baratos e de boa qualidade à nossa disposição. Em segundo lugar, ninguém mais tem tempo de cozinhar em casa. E a indústria, então, entrou com os alimentos altamente processados. Você vai ao supermercado e compra uma lasanha congelada, descongela e tem essa lasanha no jantar. Só que é uma lasanha altamente calórica. Os refrigerantes que invadiram a mesa, os sucos adocicados, os carboidratos, que são alimentos baratos vendidos nas prateleiras dos supermercados, nos sanduíches de rua, para aqueles que não têm tempo. Então nós temos essa avalanche de alimentos altamente calóricos para uma população que cada vez se movimenta menos. Isto tem levado a essa epidemia. Além disso, toda a publicidade de alimentos que vai para a televisão, especialmente para as crianças.
que ficam vendo os programas infantis e aqueles alimentos, em geral, doces, alimentos altamente processados, as cantinas escolares que oferecem alimentos altamente calóricos. Esse é o aspecto social da epidemia de obesidade, que tem uma importância muito grande, mas não exclusiva. Não adianta a gente jogar a culpa nas condições sociais e não falar que nós temos uma responsabilidade. Se nós ganhamos peso é porque nós estamos comendo mais do que o necessário. A equação é muito simples. Quem come mais calorias do que aquelas que gasta, engorda. Quem faz o contrário, come menos calorias do que aquelas que gasta, emagrece. Equação muito simples. Cada um de nós tem uma responsabilidade individual. Não interessa o que está acontecendo com a sua vida nesse momento. Se você está ganhando peso, é porque está comendo mais do que precisa. E não vai adiantar, não vai resolver o seu problema ficar pondo a culpa nos outros, né? Cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade. Infelizmente é assim. É cada um por si e Deus por ninguém, porque a gula é um pecado capital. O que acharam? Você se vê nesse depoimento? Portanto, o objetivo dessa aula é mostrar a importância de termos um corpo saudável, livre de enfermidades como a obesidade. Para isso, iremos mostrar através do cálculo do IMC como você pode acompanhar com frequência o índice de gordura corporal presente no seu corpo. Temos aqui na tela a imagem da fórmula e um exemplo para entendermos melhor sobre o cálculo do IMC. Acompanha comigo. Aqui nós temos a fórmula. IMC é igual ao peso em quilos dividido pela altura em metros elevado ao quadrado. E aqui nós temos um exemplo. Exemplo, uma pessoa com peso de 85 quilos e altura de 1,80 m. Só substituindo na fórmula, 85 é o peso e a altura que ela é multiplicada por ela duas vezes. 1,80 vezes 1,80, que deu um total de 3,24. 85 dividido para 3,24 deu aproximadamente 26,23457. Agora, com o resultado desta operação, vamos verificar na tabela que orienta e organiza por categorias os diversos índices de IMC. Vale a pena dizer que essa tabela foi desenvolvida após diversas pesquisas e ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, como podemos observar na tabela, na primeira coluna nós temos os índices de IMC. Inferior a 16,5, ele entra na categoria de subnutrição. De 16,5 a 18,5, de magreza. Entre 18,5 a 25 é o normal, é o ideal, é o que devemos ter. De 25 a 30, excesso de peso. Acima de 30, obesidade. De 30 a 35, obesidade moderada. De 35 a 40, obesidade grave. E de superior a 40, obesidade mórbida. Portanto, como podemos observar, o índice de gordura no corpo humano pode acarretar ou não determinadas doenças e até mesmo ser um agravante para outras. Com isso, a importância de termos uma vida saudável e um corpo livre de doenças. A aula de hoje reforça a nossa primeira aula do programa, que falava sobre alimentação saudável. O que dá para perceber é que uma coisa liga a outra. E para termos uma vida sem problemas de saúde, temos que nos alimentar corretamente e também usar o IMC para acompanhar o índice de gordura no nosso corpo. Espero que tenham gostado da nossa aula. Experimentem fazer aí na sua casa o cálculo do IMC e mandem o resultado para o programa. O número do WhatsApp está aqui na tela. Agradeço a companhia de todos e até a próxima aula. Um grande abraço. Olá, queridos alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Aprendendo Juntos. Espero que todos vocês estejam bem e gostando da nossa aula. Quero dar um recadinho para vocês não esquecerem de ir buscar as atividades remotas que estão na secretaria da sua escola. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Nayana Dias. Então, aproveito o momento para mandar um abraço a todos os meus alunos e aos seus familiares que estão nos acompanhando e agradecer por todas as mensagens carinhosas que recebi a partir das aulas anteriores.
Fico muito feliz por saber que vocês estão gostando dos nossos encontros aqui no programa Aprendendo Juntos. A nossa aula hoje será sobre a história do embelezamento, um tema que há anos é motivo de polêmicas na sociedade. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Vocês sabem diferenciar hábitos de higiene e hábitos de embelezamento? Os hábitos de higiene são escovar os dentes, tomar um banho, limpar as unhas, limpar as roupas, usar roupas limpas, lavar as mãos. Já os hábitos de embelezamento é usar um creme corporal, um desodorante, um sabonete, passar uma maquiagem. Agora que sabemos diferenciá-los, digam-me uma coisa: quais são os hábitos de higiene que você pratica? E os hábitos de embelezamento? Que tal você tirar uma foto de você bem arrumadinho e mandar aqui para o nosso programa? Vai ser muito legal compartilhar a sua beleza. O nosso WhatsApp está aparecendo aqui na sua telinha. Agora vamos fazer um tour pela história para descobrir todas as evoluções dos humanos sobre hábitos de higiene. Antes do surgimento da palavra cosmético, higiene e embelezamento, os homens já utilizavam artifícios de beleza e higiene. Ao longo da história, a concepção de limpeza se transformou conforme o contexto social e o clima, a religiosidade e os costumes de cada época. Na pré-história, o homem acaba se descobrindo. Nas civilizações da pré-história, a higiene corporal estava intimamente ligada ao papel e ao valor simbólico da água. Através dessas épocas e das civilizações, pois era o único meio em que os hominídeos se viam e se admiravam da sua aparência. Os cosméticos fazem parte dessa história, pois alguns registros pré-históricos apontam o uso de pigmentos extraídos de frutas, como, por exemplo, a amora, que embelezava as mulheres da época. O próprio conceito de povos da pré-história não permite um grande aprofundamento sobre sua utilização dos cosméticos, devido à sua ausência de registros. Os maiores estudos se dão a partir do surgimento da escrita, já no início da Antiguidade. A Idade Antiga, ela é conhecida como um período entre o aparecimento das primeiras civilizações e o surgimento da escrita simbólica. Essas civilizações deixaram rastros sobre o cuidado com o corpo e a saúde. Uma delas foi a Mesopotâmia, deixando registros como placas de argilas usadas pelos sacerdotes como tratamentos médicos ou religiosos. Outro exemplo é o sabão, que foi datado a 2.800 anos antes de Cristo, descoberto na Babilônia. As civilizações que influenciou os hábitos de higiene foram as egípcias, conhecidas pelo seu desenvolvimento no quesito de higiene corporal, pois tinham hábitos de se lavar 3 vezes ao dia e tinham costumes de utilizar produtos para manter a pele limpa e a sua beleza para enfrentar o clima arenoso e quente. A crença egípcia de reviver após a morte mostrou os interesses em que os faraós tinham com o cuidado com o seu corpo, pois eles queriam permanecer belos em outras vidas. No sarcófago de um rei chamado Tutankhamon e outras tumbas encontradas, tinham vários condimentos de beleza, como cremes, incensos, potes de azeite, usado para decoração e no tratamento do corpo. Na imagem, nós podemos observar o seguinte: há uma das rainhas mais conhecidas do Egito, como a Cleópatra, que é um dos símbolos de beleza do Egito, que influenciou várias civilizações com a sua beleza, principalmente na questão dos utensílios, como cremes, incensos, potes de azeite, leite azedo, lama do rio Nilo, maquiagens, pinturas corporais, salas de banhos e outros produtos. Na Idade Média, ela era caracterizada como um período no qual a sociedade era comandada por uma forte moral cristã. E a Igreja Católica se fazia presente em todos os setores da sociedade, detendo todo o conhecimento e definindo as leis, causando algumas proibições através da Bíblia.
Na era medieval, era de bom tom conservar a pele bem pálida e pintar-se pouco os olhos, com exceção das princesas. A religiosidade contribuiu muito para o retrocesso dos hábitos de limpeza vigente no período medieval. Exemplo disso, os banhos passaram a ter um caráter quase profano e remetiam às religiões pagãs de Roma, que foram desaparecendo gradativamente. Já pensou você ficar sem tomar um banho por um dia? Nossa, não quero nem imaginar. Então, o cristianismo na Idade Média condenava o culto à beleza, impondo pesadas vestimentas para que o corpo humano não ficasse à mostra. Na imagem, vamos perceber isso. Olha aqui, nessa imagem podemos observar que o corpo das mulheres ficava por quase todo completo, a não ser os ombros, né? E aí a gente consegue observar isso daqui através dessa imagem. O pouco conhecimento médico da época alegava que a limpeza deixava o corpo propício às doenças. A Europa cristã enfrentou longos anos de surto de pestes devido à negligência em relação às normas sanitárias e hábitos de asseio, produzindo uma rotina imunda. Temos como exemplo a peste negra, que matou milhares de pessoas pela Europa devido às péssimas condições de higiene. Entre os séculos 13 e 17, o Renascimento trouxe consigo o desejo de se embelezar, de mostrar o corpo das mulheres, de recuperarem estilo e formar tudo que a Alta Idade Média encobriu. Alguns artistas da época vão representar essa beleza em quadros e esculturas, como no caso do quadro de Gioconda, a famosa Mona Lisa, pelo pintor Leonardo da Vinci, que representou a sua beleza da Baixa Idade Média e o início da Idade Moderna, na obra que nós podemos observar aí na sua telinha. É importante ressaltar que o período da restrição à beleza é parte do que se chama Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, há uma revolução cultural, o surgimento do forte poder dos reis e descentralização do poder do clero, o surgimento de universidades e, como consequência deste último, a medicina como forma de estudo. A Idade Moderna, temos um período conhecido como a Era da Sujeira e dos Perfumes. Como a moral da Igreja Católica menos forte, a medicina se fortalece e a culpa de se embelezar diminui, dando espaço para novos hábitos. Mesmo assim, as mudanças dos hábitos medievais só teve início a partir do século XIX, como a água encanada e os esgotos. O hábito de lavar-se era tão raro que as poucas vezes que algum nobre lavava o rosto era motivo de espanto entre os nobres. A Idade Moderna traz o uso de perucas e rostos com excesso de pó nos rostos. Aqui na tela nós temos a imagem do Rei Sol, chamado Luís XIV da França. Ele registrou a sua imagem como um rei forte, robusto, detentor de um poder extraordinário, mas disse que foi um dos reis mais fedorentos. Então aqui nós podemos observar isso, que todas essas palavras estão representadas nessa imagem pela sua postura, como a tela foi pintada. Fios oleosos eram sinônimos de cabelos saudáveis e brilhantes, por isso ninguém tinha o costume de lavar a cabeça. A infestação de piolhos era frequente e coçar os bichos na cabeça do outro era quase como um passatempo familiar. Na próxima imagem, nós podemos perceber que as mulheres que faziam parte da corte na Europa buscavam sempre estar bem vestidas, e a elegância era um sinal de status social. Quanto maior a peruca, maior a sua aquisição, maior o seu poder. Isso também valia para os homens. A vestimenta feminina era marcada por roupas ajustadas na cintura e decotadas. Muitas vezes causavam até feridas no corpo devido a elas estarem muito apertadas. Os mais pobres usavam roupas mais leves para não atrapalhar o serviço e por não terem condições de comprar tecidos finos, como o linho, que era muito utilizado pela nobreza.
No século XIX, a higiene é enaltecida e os usos dos sabonetes passam a se desenvolver consideravelmente. O uso do shampoo é desenvolvido no século XVIII pelos chineses. Na Idade Contemporânea, ela se tornou conhecida por ser o santuário da higiene científica. Com a evolução da ciência e da indústria e a maior contribuição para os cosméticos, cai em desuso o uso de matérias-primas tóxicas. A saúde e a produção em larga escala tornaram os cosméticos um dos mercados mais lucrativos do mundo. No século XIX, as pessoas ainda voltavam a experimentar o banho gradativamente. No geral, a limpeza continuava sendo feita por bacias e jarros para os pés ou banheiras rasas e esponjas para o corpo. O banho completo, para muitos europeus, apenas se deu no século XX e antes disso era muito comum que manuais de higiene fossem distribuídos. Por volta de 1890, os batons eram pouco utilizados, pois, do ponto de vista das mulheres, os homens não as olhariam com os lábios tingidos. Só por volta de 1915 que se inicia o sucesso dos batons. No início do século XX, temos algumas inovações no campo industrial, como novas instalações de banheiros, novos utensílios, chuveiros, banheiras, chuveiros elétricos e outros produtos. Percebemos que as mudanças de hábitos foram ocorrendo conforme as regiões, riquezas e religiões que influenciavam essas outras civilizações. Os cuidados com o corpo também foi diferente. Pesquisadores afirmam que o corpo encontra-se em plena metamorfose. Não se trata mais de aceitá-lo como ele é, mas sim de corrigi-lo ou reconstruí-lo. Atualmente, o indivíduo procura no seu corpo uma vontade sobre si mesmo, que a própria sociedade não lhe consegue proporcionar. O contexto social e histórico é estável e vive em constantes mudanças, associados ao enfraquecimento dos principais meios de construção da identidade, como a família, a religião, a política, o trabalho. Parece levar os indivíduos a apropriar-se de cada vez mais do corpo como meio de expressão do eu. Como vimos, a cultura centrada na valorização da imagem do corpo encontra na publicidade a disseminação da sua imagem, normalizando um determinado modelo de corpo, além de um conjunto de práticas necessárias à sua manutenção. O corpo torna-se um objeto virtual, mas agora saturado de estereótipos. Ele aparece como um quadro inacabado e transforma-se em uma imagem do corpo, tornando-se um objeto de autoplastia. Bem, queridos, chegamos ao final de mais uma aula de história. Não esqueçam de se cuidar e ter hábitos saudáveis. Um forte abraço a todos. Muito bem, turma. Por hoje encerramos. Mas me conta depois o que você aprendeu. Compartilhe conosco. Muita coisa boa vem sendo colocada em prática na casa dos nossos estudantes. Envie para o nosso WhatsApp e não deixe de fazer as atividades que estão sendo preparadas pela sua escola. Um excelente dia e até amanhã.